Desenho universal, acessibilidade e tecnologias assistivas. Descrição da imagem. Sobre o fundo branco, 8 pessoas espalhadas circularmente por toda a página. Algumas estão caminhando, outras vêm tocando suas cadeiras de rodas. Um enorme smartphone ocupa o centro da imagem. Desenho universal. O desenho universal, ou desenho para todos, é um conceito criado na arquitetura na década de 1960 nos Estados Unidos. Inicialmente, foi chamado de desenho livre de barreiras, por buscar a eliminação de barreiras em projetos arquitetônicos. Tem como base a busca pela eliminação total das barreiras, criando soluções, produtos, ambientes, metodologias que possam ser utilizados pelo maior número de pessoas, independentemente de suas características físicas, cognitivas, sensoriais, habilidades e escolhas no uso. O desenho universal está diretamente ligado à diversidade humana, característica intrínseca da população, que também passa por mudanças ao longo da vida. Com o passar dos anos, o conceito se popularizou, sendo amplamente utilizado em diversas áreas, muito além da arquitetura. Na legislação brasileira, o desenho universal é definido como a, abre aspas, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, fecha aspas. Lei Federal 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Nessa perspectiva, o desenho universal é um conceito fundamental para a eliminação de barreiras no ambiente corporativo, em diferentes dimensões e processos. Traz inúmeros benefícios, não só para os trabalhadores, mas também para as empresas, pois assim reduz-se a necessidade de inúmeras adequações ou desenvolvimento de soluções específicas para cada colaborador, gerando a diminuição de custos e um ambiente inclusivo e melhor para todos. Os 7 princípios do desenho universal. Para se atender ao desenho universal, existem 7 princípios que devem ser adotados em planejamento de projetos e desenvolvimento de produtos e soluções, sendo eles: uso equitativo. É a característica do ambiente ou elemento espacial que faz com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente de idade ou habilidade. Para ter o uso equitativo, deve-se propiciar o mesmo significado de uso para todos, eliminar uma possível segregação e estigmatização, promover o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente atraente ao usuário. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Ilustração em preto e branco da fachada de uma grande cafeteria. Uma rampa margeada por arbustos leva à entrada do estabelecimento. Em primeiro plano, um homem sai em nossa direção. Mais ao fundo, alguém em uma cadeira de rodas prestes a entrar pelas amplas portas abertas. Uso flexível. É a característica que faz com que o ambiente ou elemento espacial atenda a uma grande parte das preferências e habilidades das pessoas. Para tal, devem-se oferecer diferentes maneiras de uso, possibilitar o uso para destros e canhotos, facilitar a precisão e destreza do usuário e possibilitar o uso de pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Numa vista superior, percebemos que o batente tem uma elevação retangular ao centro e 2 partes rebaixadas, dos 2 lados, à direita e à esquerda, ou tendo em vista o funcionamento da porta, na entrada e na saída. Nestas partes rebaixadas, as folhas da porta, interna ou externa, se encaixam perfeitamente. É o exemplo de uso flexível onde um batente se adapta às diferentes possibilidades de abertura da porta, para dentro ou para fora do ambiente. Simples e intuitivo. É a característica do ambiente ou elemento espacial que possibilita que seu uso seja de fácil compreensão, dispensando para tal experiência, conhecimento, habilidades linguísticas ou grande nível de concentração por parte das pessoas. Anexo A, ABNT-NBR 9050.
Descrição da imagem. Na ilustração em preto e branco, um homem empurra um carrinho de bebê na saída de um banheiro público. Acima deles há uma placa onde está escrito sanitários, masculino, feminino, familiar, acessível, com seus respectivos símbolos. Informação de fácil percepção. Essa característica do ambiente ou elemento espacial faz com que seja redundante e legível quanto a apresentações de informações vitais. Essas informações devem se apresentar em diferentes meios, visuais, verbais, táteis, de modo que a legibilidade da informação seja maximizada, sendo percebida por pessoas com diferentes habilidades, cegos, surdos, analfabetos, entre outros. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Uma maquete tátil do Coliseu, que é um prédio antigo e circular, semelhante a um estádio de futebol. O círculo que forma o prédio original não está completo na maquete. 1/6 da construção está cortada, para que quem toca na maquete possa entender como são as estruturas internas das arquibancadas. Há 4 pessoas cegas tocando no objeto tátil. Todos estão de óculos escuros. São 3 homens e uma mulher. A maquete tátil é um exemplo de fácil percepção. Tolerância ao erro. É uma característica que possibilita que se minimizem os riscos e consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na utilização do ambiente ou elemento espacial. Para tal, devem-se agrupar os elementos que apresentam risco, isolando-os ou eliminando-os, empregar avisos de risco ou erro, fornecer opções de minimizar as falhas e evitar ações inconscientes em tarefas que requeiram vigilância. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Na ilustração em preto e branco, uma mulher empurrando um carrinho de bebê está de costas para nós e entra pela porta de um elevador. No chão, há piso tátil de alerta na porta do elevador. A única cor da ilustração é o vermelho das linhas horizontais que representam os sensores de movimento da porta do elevador. Os sensores são muitos e abrangem todas as alturas da entrada do elevador para impedir que a porta feche indesejadamente. Baixo esforço físico. Nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga muscular do usuário. Para alcançar esse princípio, deve-se possibilitar que os usuários mantenham o corpo em posição neutra, usar força de operação razoável, minimizar ações repetidas e a sustentação do esforço físico. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Ilustração em preto e branco de uma torneira com sensor de presença. A torneira não tem registro manual e um único ponto vermelho em sua base representa o sensor de presença. Dimensão e espaço para aproximação e uso. Essa característica diz que o ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho de corpo, postura e mobilidade do usuário. Dessa forma, deve-se implantar sinalização em elementos importantes e tornar confortavelmente alcançáveis todos os componentes para usuários sentados ou em pé, acomodar variações de mãos e empunhadura e implantar espaços adequados para uso de tecnologias assistivas ou assistentes pessoais. Anexo A, ABNT-NBR 9050. Descrição da imagem. Ilustração em preto e branco de uma mulher passando pela catraca. Ela usa muletas canadenses e tem o pé imobilizado. A catraca usa o sistema de cancela, o que permite que pessoas com muletas, bengalas, cadeiras de rodas, carrinhos e bagagens passem por ela sem dificuldades. Acessibilidade. É a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo a legislação brasileira, a acessibilidade é, abre aspas, a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Fecha aspas. Lei Federal 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, LBI. O conceito de acessibilidade nos recentes marcos legais dialoga e fortalece o conceito de desenho universal, na busca da construção de uma sociedade inclusiva. Estas questões são muito importantes, porque se pode construir um ambiente totalmente acessível para pessoas com deficiência visual, mas segregado, como, por exemplo, um setor de uma empresa onde trabalham somente pessoas cegas. Nesse sentido, existe outro conceito que é fundamental no processo de exclusão de barreiras, uma vez que a acessibilidade, em suas diferentes dimensões, busca eliminá-las, equiparando as oportunidades para todos. Barreiras na LBI, em seu artigo 3º, inciso 4º, são entendidas como barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E. Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. F. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Além das barreiras descritas acima, é importante que os ambientes corporativos fiquem atentos às questões metodológicas, instrumentais e pragmáticas que possam gerar barreiras em todos os seus processos. Muitas vezes, de forma direta ou indireta, os profissionais com deficiência enfrentam barreiras nos processos de recrutamento e seleção, não tendo as mesmas condições que os demais profissionais. Muitas das barreiras enfrentadas nestes processos estão ligadas aos desenhos das diferentes fases que não foram revistos de forma detalhada, para que todos possam acessá-los com equidade. Por exemplo, as estratégias de divulgação das vagas são acessíveis do ponto de vista de comunicação, tecnológico e atitudinal? As dinâmicas utilizadas permitem que todos os candidatos estejam em igualdade de oportunidades ou apresentem barreiras para alguns profissionais? É importante reafirmar que, se são seguidos os princípios do desenho universal em todas as fases e processos, muitas barreiras são suprimidas, percebendo-se uma melhora para todos os envolvidos, e não somente para as pessoas com deficiência. Muitas das questões aqui apontadas são orientações da Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT número 98 de 2012, que em seu artigo 13 traz várias questões aqui levantadas. Artigo 13. Caberá ao AFT, Auditoria Fiscal do Trabalho, verificar se no processo de inclusão da pessoa com deficiência ou reabilitada, a empresa promoveu as modificações dos postos de trabalho, da organização do trabalho e as condições ambientais, em conformidade com as necessidades do trabalhador,
com garantia desde a acessibilidade arquitetônica até a adaptações específicas de mobiliários, máquinas e equipamentos, dispositivos de segurança, utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas, facilitação de comunicação, apoios e capacitação específica, dentre outros, de modo a eliminar as barreiras porventura existentes. Para a garantia da acessibilidade, direito de todas as pessoas, e a construção de um ambiente e cultura inclusivos, é fundamental a eliminação de todas as barreiras em suas diferentes dimensões, sem eleger algumas barreiras em detrimento de outras. No entanto, é comum ainda a visão equivocada de que a acessibilidade refere-se somente às barreiras arquitetônicas. Convém ressaltar que a eliminação das barreiras é um processo contínuo e mutável, de acordo com diversos fatores, como, por exemplo, necessidades e características dos colaboradores, recursos disponíveis, prioridades, inserção de novos sistemas de gestão, procedimentos de segurança e saúde do trabalho, entre outros. Uma série de marcos legais e normas brasileiras definidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, regulamentam padrões e requisitos que devem ser adotados em sua totalidade para o cumprimento das mesmas e, acima de tudo, para a garantia de acesso. Para saber mais, consulte a legislação e as normas ABNT. Decreto Municipal número 57.776 de 2017. Regulamenta a Lei Municipal número 16.642 de 2017, que aprovou o Código de Obras e Edificações do município de São Paulo e define os membros da Comissão de Edificações e Uso do Solo, CEUSO. Lei Federal número 13.146 de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também chamada de LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Decreto Federal número 5.296 de 2004. Regulamenta as leis número 10.048 de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. ABNT-NBR 9050 de 2015. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT-NBR 16.537 de 2016. Acessibilidade, sinalização tátil no piso. Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. ABNT-NBR NM 313 de 2007. Elevadores de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Resolução CONTRAN número 236 de 2007. Aprova a sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Resolução CONTRAN número 304 de 2008. Dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. Para acessar as normas, visite o site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Como já foi dito anteriormente, são várias as dimensões da acessibilidade, mas a garantia de acesso ao meio físico e arquitetônico é uma das primeiras questões a serem levadas em conta para o processo de inclusão no trabalho. Uma vez que, se o funcionário não consegue chegar ao posto de trabalho com segurança e autonomia, não adianta que o trabalho esteja acessível. Desta forma, eliminar estas barreiras deve estar entre as prioridades de qualquer organização que busque a inclusão plena de trabalhadores e consumidores. Para cada item de acessibilidade, existe uma série de orientações e exigências a serem seguidas, segundo a NBR 9050 de 2015. No entanto, para realizar adequações de acessibilidade arquitetônica ou novas construções, é fundamental seguir a legislação vigente e as normas da ABNT, principalmente a NBR 9050 de 2015. Você pode também encontrar informações detalhadas na publicação da SMPED Desenho Universal e Acessibilidade na cidade de São Paulo. Como esta publicação refere-se à inclusão no mercado de trabalho,
Serão indicados somente alguns pontos, de forma geral, em relação à acessibilidade arquitetônica.